O que você pensa quando alguém se refere a drogas? Provavelmente foi em crack, maconha, cocaína ou qualquer outra substância ilícita responsável pelas pessoas terrivelmente viciadas morando nas ruas ou mortas por overdose. Nesse vídeo, vamos apresentar as drogas e como elas estão presentes na sociedade. Drogas são substâncias que são capazes de alterar as funções fisiológicas ou psicológicas de um organismo. O termo drogas é comumente usado para se referir a substâncias ilícitas ligadas ao tráfico e ao mundo do crime. Mas apesar de estar certo, não são só essas substâncias que definem as drogas, pois a maior parte delas é legalizada e são compradas por qualquer pessoa em posse de uma receita médica, os chamados medicamentos ou remédios. E geralmente as receitas não são necessárias para as aquisições da mesma, como é o caso do ibuprofeno e dipirona, conhecidos analgésicos muito utilizados. Claro, elas são regulamentadas e essa regulação varia conforme a legislação de cada país. As drogas podem ser classificadas de diversas formas, seja de acordo com sua origem, com os efeitos produzidos no sistema nervoso central, o ponto de vista legal, entre outros. A seguir, veremos algumas delas. De acordo com o ponto de vista legal, temos as drogas legais, que são as drogas em que o consumo e a venda são liberados. No entanto, podem ocorrer algumas restrições para a venda. É o caso, por exemplo, da venda de medicamentos apenas com receitas médicas. E as drogas ilegais, quando a sua venda e o seu consumo são proibidos. Assim, tanto o consumidor quanto quem comercializa a droga estão sujeitos a sanções penais. É o caso da maconha, cocaína, entre outras. De acordo com a sua classificação pela origem, temos as naturais, que são extraídas da natureza, como a maconha e o tabaco. As sintéticas, que são produzidas em laboratórios e não possuem substâncias naturais em sua composição, como é o caso do êxtase, também conhecido como bala. E as semissintéticas, que são produzidas em laboratório, mas contêm substâncias naturais em sua constituição. Um exemplo é a heroína, produzida a partir do ópio proveniente da papoula. Classificando-as de acordo com os efeitos produzidos no sistema nervoso central, possuímos as drogas depressivas, que diminuem as atividades do cérebro. Com isso, o indivíduo sente sono, diminuição da atenção, perda de reflexo, entre outros efeitos. Exemplos de drogas depressivas são os medicamentos anestésicos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, analgésicos, álcool, solventes, ansiolíticos, entre outros. Possuímos também as drogas estimulantes, que agem aumentando as atividades cerebrais, deixando o indivíduo em estado de alerta e agitado. São exemplos dessas drogas a anfetamina, a cocaína, o café, o guaraná, entre outras. E as drogas perturbadoras, que afetam o funcionamento do sistema nervoso central e têm efeitos diversos, como a perda dos sentidos, alucinações, entre outros. São exemplos dessas drogas as drogas sintéticas, como o êxtase e o LSD, entre outras. O consumo de drogas lícitas e ilícitas pode causar muitos efeitos colaterais no organismo do ser humano, em curto ou longo prazo. Alguns desses efeitos são mudança no apetite, no sono, alterações na frequência cardíaca e na pressão arterial, desenvolvimento de doenças mentais e de outras, como o câncer. As consequências a longo prazo de qualquer tipo de droga são o mau funcionamento dos rins e dos nervos, que causa também o desenvolvimento de doenças psíquicas, como depressão e esquizofrenia, lesões no fígado que podem causar um câncer hepático, desenvolvimento de doenças contagiosas como hepatite, problema do coração, morte precoce e isolamento da família e da sociedade. Cada droga tem o seu efeito imediato. Os efeitos imediatos das drogas depressoras são menor capacidade de raciocínio e concentração, relaxamento exagerado e bem-estar, aumento da sonolência, diminuição dos reflexos, o que dá por consequência a falta de capacidade para dirigir, maior resistência à dor e diminuição da capacidade de aprendizagem. Outros efeitos imediatos são das drogas perturbadoras, que inclui sensação alterada do tempo e do espaço,
sensação de enorme prazer ou de medo intenso, noção exagerada de grandiosidade, delírios e alucinações. Os efeitos imediatos das drogas estimulantes, a intensa euforia, muita atividade e energia, diminuição do sono e perda de apetite, aumento da pressão e da frequência cardíaca, perda da noção da realidade, estado de excitação e fala muito rápida, acelerada. A inserção das drogas na sociedade não se restringe ao impacto na violência. A crescente demanda por consumo de substâncias químicas no Brasil atinge cidadãos independente da idade, sexo ou classe social e gera um mercado muito lucrativo para contrabandistas. Dessa forma, a questão atinge a sociedade em toda a sua amplitude e ganha ainda mais força quando existe um número de consumidores em expansão e uma capacidade limitada dos órgãos de regulamentação. Muitos indivíduos têm seu primeiro contato com as drogas ainda quando adolescentes, o que aumenta a chance deles serem consumidores quando na idade adulta. O impacto desse contato é o crescente número de usuários distribuídos por todos os setores da sociedade. O Brasil é o segundo país no mundo onde se consome mais cocaína, fato que não deixa de lado a importância do consumo de outras drogas como maconha, crack e álcool, dentre outros. A facilidade ao acesso a essas drogas é um prato cheio para indivíduos socialmente frustrados que, influenciados por estresse, ansiedade e depressão, fazem uso dessas substâncias como ferramenta de fuga e recompensa. Com o aumento do número de usuários de drogas, há um aumento na mesma proporção da quantidade de drogas que é traficada, o que amplia ainda mais o impacto na sociedade. O que acontece é que o tráfico se trata de uma atividade muito lucrativa e, quando se fala em Brasil, refere-se a um país com grande extensão territorial, o que dificulta a efetividade dos órgãos de regulação. O consumo de drogas é uma questão social que veja uma relação entre indivíduos que têm seu primeiro contato em adolescentes depois da vida adulta, influência do meio sobre eles e fácil acesso a essas substâncias. Dessa forma, pode-se entender que o consumo dessas substâncias sustenta o mercado do tráfico que não consegue ser controlado pelo governo. O tráfico de drogas é uma das principais causas de encarceramento no Brasil. Por isso, é comum a associação entre violência e entorpecentes surgir como a motivadora da insegurança urbana. Entretanto, a questão é bem mais complexa e precisa ser aprofundada especialmente no que diz respeito à motivação do crime e às razões que levaram ao agravamento da situação. As circunstâncias em que os delitos e o consumo acontecem nem sempre são analisados amplamente. Segundo dados de 2015 do Ministério da Justiça, o Brasil é campeão mundial em números absolutos de homicídios. Por ano, são registradas 56 mil mortes violentas, sendo que cerca de 50% estão relacionadas às drogas. O país também é destaque no que se refere ao encarceramento. 30% das prisões são associadas a entorpecentes, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Os índices representam uma realidade que está se especializando e se interiorizando no país. Isso porque o aumento no consumo dessas substâncias indica que a prevenção, o tratamento e a repressão são processos que precisam ser repensados e trabalhados unilateralmente. Cada vez mais existe a necessidade de que as iniciativas sejam baseadas em ações públicas de saúde, segurança e ação social articuladas e que respeitem as características regionais. Segundo dados do Relatório Mundial sobre Drogas da ONU de 2012, o problema da droga atinge cerca de 27 milhões de pessoas e vem despertando uma forte preocupação social. Nesse sentido, é crescente a preocupação da população diante de tal situação, principalmente devido à falta de políticas públicas de longo prazo para solucioná-la e ao aumento da demanda por serviços de tratamento. Conforme a Classificação Internacional de Doenças, a dependência química caracteriza-se pela presença de um agrupamento de sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos que indicam que o indivíduo continua utilizando uma substância apesar dos graves problemas relacionados a ela. Uma vez estabelecida a dependência, o usuário acaba priorizando o uso da droga em detrimento de outras atividades e obrigações. Em virtude de um problema bastante complexo, no qual são envolvidas várias dimensões, deve-se entender a dependência química como uma doença biopsicossocial, em que os modelos de tratamento necessitam de procedimentos variados e que incluem diversas estratégias de abordagem do problema, considerando elementos biológicos, psicológicos e sociais. Assim, o uso ou o abuso de substâncias psicoativas, sejam elas lícitas ou ilícitas, provoca alterações que podem prejudicar a saúde e causar dependência e destruição tanto do terreno físico quanto nos aspectos psicológicos e sociais da vida do indivíduo e de seus familiares. O uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas sendo uma grande e forte preocupação mundial, embora seja um fenômeno antigo na história da humanidade, se apresenta hoje como um grave problema de saúde pública. É considerado pela Organização Mundial de Saúde
como uma doença crônica e recorrente que acarreta sérias consequências pessoais e pessoais para o futuro de toda a sociedade. O nome drogas geralmente é usado para se referir a substâncias com grande potencial viciante. E o potencial viciante é uma das coisas que tornam uma droga perigosa. Isso foi observado em uma pesquisa do Imperial College de Londres, que fez um ranking das drogas mais destrutivas. Nesse ranking, ocupando o 10º lugar estão os benzodiazepínicos, um medicamento usado no tratamento da ansiedade, e com ele, estando no ranking, podemos ver que nem sempre é algo ilícito que é mal. No 9º lugar, temos o GHB, também tem o GBL, que é uma GHB sendo a sigla para ácido gama-hidroxibutílico. Estando em 8º lugar está a maconha, mas o perigo é mesmo financeiro, porque sua letalidade é pouca e é usada de base para medicamentos utilizados no tratamento de doenças graves. Mas o Estado, no caso do governo, gasta muito dinheiro combatendo o crime para evitar que esse tráfico aconteça. Em 7º lugar estão as anfetaminas, um estimulante, o chamado rebite, popular entre estudantes e motoristas que precisam trabalhar nas madrugadas, é uma anfetamina muito popular. Em 6º lugar se encontra o cigarro, que é muito viciante, legalizado e barato. E só isso já pode mostrar como ele é facilmente consumido e como podemos encontrar várias pessoas que se utilizam dessa droga muito desastrosa para o organismo de uma pessoa. Em 5º lugar se encontra a cocaína, sendo ela cara, viciante, e as pessoas geralmente nem sabem o que estão inalando ou injetando, sendo geralmente a mistura uma pequena quantidade de cocaína e complementos que vão desde farinha a vidro moído. Em 4º lugar, a metanfetamina, também chamada de cristal, possui várias formas de administração: injetável, fumável em forma de pedra, em cachimbos, entre outros. Encabeçando esse ranking, em 3º lugar está o crack, um subproduto da cocaína, mas diferentemente da cocaína, que é muito cara, ele é barato. E aí está o seu potencial perigoso, que é bem destrutivo. E geralmente é ele que causa situações de rua mais tristes vistas por todo o Brasil. O 2º lugar foi dado à heroína, que causa muita dependência e é muito fácil de se matar com ela. Se não morre, fica com danos neurológicos irreversíveis. Nesse ranking de horrores, temos encabeçando em 1º lugar o álcool, que ao contrário do cigarro, que possui fotos e descrições dos problemas que pode acarretar na embalagem, o álcool tem muita publicidade na mídia que estimula o seu consumo, com mulheres bonitas segurando um copo de bebida alcoólica, que atrai muitas pessoas a consumirem o produto.